ao Pai, senão através de Jesus. Porque quando nós oramos, em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu profetizo, em nome de Jesus isso, em nome de Jesus aquilo, porque este nome tem poder. E este nome é uma senha para você se colocar diante de Deus. Porque foi através deste nome que as cortinas foram rasgadas e o acesso foi liberado para mim e para você chegar diante do Pai. Aleluia! Isso estava condicionado somente ao sumo sacerdote. Isso estava condicionado somente ao profeta, mas Deus abriu a lei, nos deu liberdade de colocar diante dele. A tua oração tem que ser a Deus. É o terceiro ponto, querido. Fale com Deus como filho. Fale com Deus como um filho obediente, um filho amável. E certamente, querido, ele vai parar tudo para ouvir a tua petição. E se ele ouvir a tua petição, meu Deus, certamente o milagre chegará na tua vida. Quarto ponto, querido, estamos encerrando. A oração tem que ser específica. Diga comigo, específica. E não vaga. Tem que ser algo certo, querido. Um propósito. Nós oramos aqui 3 meses pela cura de geografia. E certamente Deus alcançou as nossas com a oração de toda a visão celular. No país inteiro, se não no mundo inteiro. Oração para a cura da geografia. 3 meses. Em jejum, afligindo a nossa alma, né? Que aflição, né? Meu Deus. Nunca comi tanto pepino, abobrinha, beterraba, ovo. Tinha até comida russa. Roscovo. É uma coisa linda. Meu Deus. Foi tremendo. Foi algo ímpar na nossa vida. Foi memorável. Todos os instantes memorável. Nem quero dizer como memorável, mas foi memorável. Roscovo, ovo, todo tanto. Mas foi com aflição. Fui para a borda da mata, o cara comendo frango assado, que eu adoro, amo. E a casquinha de cima dele. E eu comendo roscovo. Eu vou, glória, aleluia. Aí eu vou, cara, até derrete. E parti assim com o lugar. Oh, aleluia. Aí a mulher traz o ovo. Interior de Minas, tem aquele ovo caipira. Parecia, não era amarelo, era laranja. Aí você fica com nojo o ovo assim. Sabe que esse ovo vem com gota de sangue? Meu Deus, foi glória. Mas tudo pela cura de geografia. Tudo com propósito. Nossa oração foi específica pela cura da geografia. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que orar com favor. Nós vimos que a igreja orava em favor de Pedro. Pedro foi morto? Sim, igreja, sim ou não? Pedro foi morto nesse episódio? Claro que não. Pedro foi solto de uma forma miraculosa, extraordinária, sobrenatural, inexplicável, inefável, podemos dizer, como Pedro foi solto. Aleluia! E não somente solto, mas os soldados ouviram. Quando amanheceu, os soldados assim, meu Deus, e agora? Cadê este homem? Sumiu! Nós não sabemos. Ele foi interrogado por Herodes, pastor. Pode atentar em Atos 12. Foi interrogado por Herodes. Imagine 16 soldados. Cadê Pedro? Onde ele está? Não sei, tremendo. Um se mijando, outro. E a Bíblia diz que Herodes justiçou. Eu entendo que Herodes mandou matar os 16 soldados. Porque Pedro foi liberto. Só que Pedro não escapou, não fugiu. Deus libertou ele. Porque a igreja orava com propósito, de uma forma específica. Liberta Pedro, solta Pedro da cadeia, tira as cadeias de Pedro, tira as algemas de Pedro. E Pedro foi solto pelo Senhor, porque a oração foi feita de uma forma específica. Ei, querido, qual é o teu pedido diante de Deus? Ei, meu irmão Matheus, qual é o teu pedido diante de Deus? A sua oração tem que ser específica. O homem lá, como chama o japonês lá? O Bonchum. Diz que ele orou por uma mulher. Ele foi jantar na casa de uns amigos. E a mulher chegou diante dele. Os pastores do casal falou assim: pastor, olha por essa mulher aqui que quer casar faz muito tempo. E nada acontece na vida dela. Aí você, eu vou orar. Ela baixou a cabeça, antes de orar. Escreva aí como você quer o seu varão. Músico, pregador, obreiro, lavador de carro. Quero um cantor. Quem é o cantor? Eu quero cantor.
Você quer alto, baixo? Como você quer? É assim, alto. Como você quer? E colocou os 10 pontos como ele queria o varão. Aí depois ele falou assim: agora eu vou orar por você. Orou para você: pega esses 10 pontos e coloca na porta do seu guarda-roupa. E todos os dias fala: Senhor, eu quero ele. Assim eu imagino a visão: Senhor, eu quero um oceano. Quero um oceano para me mergulhar. Aí Deus mandou o oceano. Ela falou assim: mas Senhor, pareceu uma lagoa. Não, mas vai virar um oceano. Aleluia. É só descasar para virar um oceano. E Deus preparou o oceano. Amém, querido? E a Bíblia diz, o João declara aí, querido, que depois de um período, ele voltou para a casa desses pastores, ligaram para ele: pastor, vem aqui. Quando estava viajando, voltou na casa. Lembra daquela moça que orou assim, tal? Lembro, ela casou. Casou e como que era? Do jeito que ela descreveu, ele casou. Veio um músico aqui na igreja visitar, olhou, nasceu um coraçãozinho assim. Meu Deus, aleluia, e ela se casou. Amém, querido? A oração tem que ser específica. Tem que ser como você quer. Aleluia. Expressa diante de Deus, querido. Senhor, manda assim. Tá bom qualquer coisinha. Senhor, eu quero uma casinha. E Deus dá uma casinha de brinquedo. Não é essa casinha não, mas você pediu uma casinha. Expressa diante de Deus: Senhor, eu quero. A minha eu já coloquei diante de Deus. Meu Deus. Aleluia. Senhor, eu quero. Aleluia. Querido, eu estou falando sério nessa noite, em nome de Jesus. Especifique a sua oração diante de Deus. Coloque diante de Deus como você quer que Ele faça na sua vida. Não seja, querido, também imprudente. Senhor, eu quero um iate. Imagina o Deus pedir um iate. O pastor chega aqui: Deus, o que esse iate está fazendo? Eu pedi, Deus mandou. Aí vai virar lugar de casqueiro para ele. Seja específico, mas seja prudente. Senhor, eu quero um carro, eu quero uma Bugatti, quero uma Ferrari de 1 milhão. Para quê? O guincho vir levar, colocar em cima, sem pegar. Um dia pegaram uma Ferrari em São Paulo, cheio de pegar, cheio de multa. Certamente foi um cara doido que pediu. Está entendendo, querido? Seja prudente diante dos seus pedidos diante de Deus. Aleluia. E para finalizar, querido, ficamos de pé nessa noite, em nome de Jesus. O quinto ponto, querido. Último ponto. Diga comigo: comunitário. Comunitário. Everybody. Aqui é poliglota. Comunitário. Oh, não. Toda a igreja. Comunitário. O que é comunitário? É feita pela comunidade. É feita pela igreja. É feita pela eclesia. Aleluia. Você pode atentar no texto que nós lemos, que descreveu lá: mas a igreja orava. Foi dito isso ou não? Mas a igreja orava. Essa igreja, querido, no latim é eclesia. Aleluia. Eclesia significa chamados para fora. Chamados para fora da sua casa. As pessoas querem cultuar Deus dentro de casa, mas a igreja significa eclesia, chamado para fora. Para você sair da tua casa e ir para o lugar que Deus reservou, onde se congrega o povo. Por isso que a igreja orava, a eclesia orava, os chamados para fora oravam. Aleluia. Glórias a Deus. Em Gênesis capítulo 12, querido, nós vimos ali o chamado de Abraão. Quando Deus chamou Abraão para sair da onde? Da sua terra, da sua casa, da sua parentela. Chamou ou não chamou Abraão para sair para fora? Sim ou não? Deus chamou Abraão: sai para fora da sua terra, da sua casa e da sua parentela. Ali, querido, o termo hebraico usado para isso é o Kehelat Goim. Kehelat vem da palavra Kehat, que significa congregação, assembleia. E Goim é o plural de Gor, que significa nação e povo. Então ali deu iniciação
a igreja, a eclesia, a congregação do Senhor. E isso perdurou, querido, todo o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Em Atos capítulo 2, foi a confirmação da eclesia, onde Deus derramou unção sobre a vida dos homens de Deus, porque a partir daquele momento já não era mais em sinagoga, já não era mais em templo, mas a verdadeira igreja é eu e você. Amém, querido? Mas é necessário em vista que nós estejamos juntos, unidos, num só propósito. Eu estou estudando e preparando a ministração, e Deus me fez lembrar quando é chamado as pessoas para vir aqui à frente. Quando é chamado para vir aqui à frente, fala os desempregados, sai do teu lugar e vem aqui para frente. A igreja estava olhando para você, que você veio à frente, então você estava desempregado, necessita e carece da oração da igreja. Os doentes saem daí e vêm aqui para frente. Ou seja, o líder chama as pessoas para vir aqui à frente para que a igreja ore por elas. A igreja determine sobre a vida dela. E nós vimos aqui uma igreja atuante. Uma igreja em ação. Oração significa orar e ação. Uma igreja que se coloca diante do Senhor em orar com propósito. Em orar de uma forma intensa, de uma forma contínua, de uma forma a Deus. Que crê que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Quando a igreja ora, Deus move o céu em favor da igreja. Quando Deus chamou Abraão, ali ele começou a iniciação da igreja. E se ele levantou a igreja, querido, é inadmissível quando a igreja ora, Deus não para ouvir. Ei, querido, eu falo contigo nessa noite. Se Deus te chamou como igreja de Cristo Jesus, quando você se colocar diante dele em oração, como igreja de Cristo, Deus te ouve, porque foi Ele que te fundamentou, foi Ele que te instituiu e foi Ele que te mantém aqui na terra dos viventes. Aleluia. Agora eu lhe pergunto, como igreja, como eclesia, como aquele que é chamado para fora, como aquele que é tido como que relate, ou seja, assembleia, congregação, ajuntamento de povo, como você vai se colocar diante dele? Quando eu coloquei como subtema Pai Nosso que estás no céu, é tido como uma oração universal, mas é um modelo de oração. E você vê que o início dessa oração não é obras feitas por mãos de homem. Não é simplesmente colocar a sua petição primeiro. Não é colocar os seus problemas, mas a primeira frase, Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, a tua oração é direcionada a Deus. Saúde. Feche teus olhos nessa noite em nome de Jesus. Glórias a Deus. O próprio Deus se colocou diante de Salomão e falou: Salomão, pede o que me quiseres e eu te darei. Ei, querido, quero profetizar nessa noite sobre a tua vida. Glória a Deus. Que o próprio Deus se coloca aqui nesse lugar, nessa noite. Aleluia. E chama você pelo teu nome. Aleluia. Alex, pede o que me quiseres que eu te darei. Sim, Deus. Aleluia. Deus sabe da minha e das tuas aflições. Deus sabe dos meus e os teus desejos. Aleluia. Estava lendo um livro hoje e diz que o primeiro pecado na vida do ser humano é o desejo. O primeiro pecado na vida do homem é o desejo. Que o seu desejo não seria ser um pecado, mas ser algo que agrade o coração de Deus. Quando o povo de Israel pediu um rei, eles pediram um desejo pecaminoso diante de Deus, porque era um reino teocrático, Deus reinava sobre o povo. E Samuel, todo entristecido, falou: Deus, ele rejeitou. Não, Samuel não rejeitou você, rejeitou a mim, porque eu que reino sobre eles, não é você. E aí Deus deu o rei que eles pediram, deu algo permissível para a vida deles, e eles sofreram muitas aflições com aquele rei. Mas quando Deus preparou um homem, um desejo, um homem segundo o coração dele, foi dado um rei, tido como o maior rei, rei Davi. Reinou 40 anos em Israel, e foi um período que o povo mais foi abençoado pelo Senhor. Foi tão abençoado que o rei Davi ajuntou tanto ouro, querido, para construir um templo de Deus. Por isso que eu te digo nessa noite: saia da tua vontade, querido, e entre na vontade de Deus nessa noite. Antes de você se colocar diante de Deus como eclesia, como igreja atuante, como igreja que pede, que necessita e que roga a Deus, se abdica, se esvazia da tua vontade nessa noite, em nome do Senhor Jesus,
e comece a colocar a vontade de Deus. Salomão, que teve aquele convite diante de Deus, e falou: Senhor, eu quero sabedoria para que eu possa julgar o meu povo. Deus nos impedisse bem. Podia me pedir mulheres, riquezas, os seus inimigos, mas me pedisse algo para consolidar, para cuidar do meu povo. Mediante esse pedido eu te darei riquezas, posses, reinado, enfim, querido. Deus deu muito mais do que Salomão pediu. Em nome de Jesus. Tem louvor aí, Paulo? Senão eu vou cantar em nome de Jesus. Pode soltar esse mistério. Com seus olhos fechados, querido, qual é o teu pedido ao Senhor nessa noite? Oração, conversa com Deus, um momento ímpar você para com Deus, seja de manhã, seja tarde, seja à noite, seja no almoço, seja na madrugada. Eu não vou colocar o horário que você vai se colocar diante de Deus, querido, mas uma coisa é certa: você tem que se colocar diante de Deus com a tua oração. Deus talvez está com saudade da tua voz. Faz tanto tempo que você não ora a Deus que Deus já nem sabe mais quem é você. Já nem sabe mais, já nem ouve a tua voz. Mas nessa noite, Deus chama a tua atenção em nome do Senhor Jesus, para que você, a partir de hoje, comece a falar com Deus. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir os teus sussurros. E eu vou um pouco mais além. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ajuda a orar, porque não sabemos o que pedir. Ele chega por nós nos gemidos inexprimíveis. Ei, querido, o Espírito Santo de Deus está sobre nós nessa noite. Se você não sabe pedir, se você não sabe orar, coloque-se diante dele que o Espírito Santo vai te conduzir nessa noite. Aleluia. Fale com Deus, querido. Fale com Deus nessa noite em nome do Senhor Jesus. Coloque diante dele as tuas necessidades. Coloque diante dele os seus problemas. Chore diante do Senhor. Se esmere diante do Senhor. Havia um tempo que a igreja, simplesmente as pessoas traziam um lenço para a igreja, porque quando se colocava diante de Deus, choravam, clamavam, suplicavam, lamentavam diante de Deus, porque está diante do grande eu sou, do Todo-Poderoso, daquele que tem a mão forte para mudar a nossa história. Aleluia. Nós somos um nada diante de Deus. Nós somos barro apodrecido diante de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida e sobre a tua vida nessa noite. Ele quer ouvir a minha e a tua voz. Ele necessita ouvir as nossas petições. Fale com Deus em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.